meus amores e as amoras, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma segunda-feira de atualidades aqui do Fox Concursos com a professora Carla Kurz, e hoje nós vamos falar sobre economia. Os nossos alunos estão muito preocupados com os rumos econômicos do Brasil, até porque isso determina a abertura de concurso, isso determina o nosso dia a dia. Tem um monte de gente aqui que nos acompanha, inclusive que nem concurseiro mas que está aqui para conseguir entender um pouco melhor das atualidades do mundo, o que é que acontece no mundo. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, saiba que todas as segundas-feiras nós temos um evento que acontece ao vivo comigo, professora Carla Kurz, e com o professor Júlio Reiser, uma semana ele, outra semana eu, e nós trazemos aqui para você os assuntos mais relevantes, sendo tanto do Brasil quanto do mundo, para que você possa se antenar aí naqueles assuntos relevantes para a nossa sociedade, para o nosso dia a dia e para aquele que é concurseiro, com toda certeza para a sua prova. E a prova tem um elemento especial para as atualidades, porque você vai utilizá-las não apenas para a prova de atualidades em si, que é a prova objetiva, mas também para a prova discursiva, visto que muitos editais de concursos cobram a redação, ou seja, a parte discursiva, a etapa discursiva da prova com temas atuais. E os temas são os mais variados possíveis. Eles colocam lá no edital temas atuais sobre política, economia, cultura, sociedade, trabalho, lazer, energia, transportes, relações internacionais, ou seja, é por isso que nós também nos preocupamos aqui em trazer a maior variedade possível de temas para você acertar e gabaritar as questões de atualidades, como inclusive já é costumeiro dos nossos alunos aqui do Fox Concursos, beleza? Então vamos lá, gente. O tema então de hoje é o que está por trás da queda do dólar. Esse é o nosso tema principal. A gente vai conversar sobre muitas coisas que envolvem essa discussão. Então fica ligado aqui com a gente e também fica ligado com a gente nas nossas redes sociais. Então vai lá no YouTube do Fox Concursos, se inscreve lá, ativa o sininho para você saber todas as vezes que a gente tiver uma aula nova. Busca a gente lá no Instagram, @FoxConcursos. Você pode buscar a Prof. Carla também. Será um prazer tê-lo comigo, tá? No Facebook, no Spotify, no Twitter e no LinkedIn. Estamos aí ao seu lado nas principais redes, beleza? Bom, gente, a cotação do dólar, né? Se você está assistindo um pouquinho de televisão, você deve estar acompanhando a notícia da queda do dólar, né? Então, o dólar aqui no Brasil está em tendência de queda, na verdade, tendência de queda, tá? Desde dezembro de 2021, né? E passando aí, lembrando você que o dólar chegou a R$ 5,75 em dezembro de 2021. E a partir dali, ele começou numa tendência de queda. E os especialistas, né, apontam que a depreciação do dólar tem como algumas das suas principais razões a alta da taxa Selic. Não precisa se preocupar, porque eu vou explicar tudo isso durante a nossa aula. Deixa eu pegar aqui, então, o meu canetão aqui, ó. Queda do dólar. Quais são os motivos? Então, a gente vai pensar aqui, ó. A taxa Selic é uma delas, explico para você daqui a pouco. Nós também temos as commodities como, né, causadoras dessa queda do dólar. Nós temos também a guerra na Ucrânia como um dos elementos para a queda do dólar, e também o aumento de investimentos fora do Brasil. Então, tudo isso aqui eu vou explicar para você como é que funciona e por que isso resulta na queda do dólar, tá? Então, como que... Ou também a gente poderia... A banca pode usar um outro termo. Aqui eu tô falando queda do dólar, mas a banca pode trazer também elementos que valorizam o real. Pode ser também, diz a mesma coisa. Queda do dólar ou valorização do real frente ao dólar, beleza? Gente, eu quero mostrar uma reportagem para você. Quem me acompanha aqui sabe que eu tenho bastante preocupação em explicar
as coisas nos detalhes, explicar até que para alguns pode ser até algo óbvio, né? Mas a gente entende aqui que o nosso público é muito variado. Então eu sempre me preocupo em explicar os conceitos, os nomes, enfim, para você entender tudo que eu tô querendo passar. Mas se você é uma pessoa que tem interesse, tá? Tem interesse de aprender economia, mas não tem a economia para você saber como que funciona o mercado, essas coisas assim, mas de uma maneira simples, uma linguagem simples, eu quero indicar para você um livro, tá? Chamado Crash. É do Alexandre, Crash alguma coisa, tá? Crash, daí 2 pontos, uma história do mercado financeiro, alguma coisa assim. E o autor desse livro, ele é, na verdade, jornalista da Super Interessante. Então ele tem uma linguagem bastante fluida, bem fácil de entender, ele é bem divertido no livro, quando ele explica as questões relacionadas à economia, tá? O que é bolsa de valores, o que é queda de bolsa de valores, o que é mercado, enfim, muito, 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 muito legal mesmo, tá? Então vale a pena, um livro que eu indico de olhos fechados, para quem quer entender um pouco mais de economia, não livro técnico, mas um livro para você entender aí as reportagens, fazer as provas, enfim, coisas mais simples, tá bom? Então vamos lá. Dólar fecha em queda de 0,28%, com investidores de olho na inflação dos Estados Unidos, né? Uma reportagem aqui do dia 12 de abril de 2022. Então o dólar está em queda. Eu posso pegar então qualquer reportagem de janeiro até agora, até abril, né? Nós estamos hoje no dia 18 de abril de 2022. Posso pegar reportagens de todos os meses e todos eles estarão indicando a queda do dólar, tá? Então, se a gente pensar assim, ó, o dólar vem fechando, tá? Ele vem em queda desde dezembro, mas na última semana de março de 2022, o dólar vem fechando abaixo da marca dos R$5. Lembra que o dólar chegou a 5,75 e agora ele está abaixo da marca dos R$5. Como você vê aqui no G1, olha, do dia 23/3, dólar fecha a 4,84 e tem menor valor em 2 anos. Veja, então ele está fazendo uma referência ao ano de 2020, que é o ano da Covid-19, o ano da pandemia, né, no seu auge, no seu início. Então o dólar aí chegou a 4,84. A Folha de São Paulo, logo depois, uma semana depois, no dia 1º de abril, continua noticiando a queda do dólar. Dólar cai a 4,66 e cotação volta ao pré-pandemia. Então o valor da moeda é o menor desde a véspera do anúncio da crise sanitária global. E a gente tem aqui, então, né, um momento histórico, um momento da economia, um momento da sociedade. Tem muita coisa para explicar aqui com relação ao dólar, tá? Então, a cotação, como você viu aqui nos noticiários da moeda americana, chegou no seu menor valor desde março de 2020, que foi o mês que iniciou, então, a pandemia da Covid-19, e o fechamento do comércio e tudo mais, tá? Então a gente vê aqui um gráfico, né, da cotação nominal do dólar no Brasil de janeiro de 2019 a janeiro de 2022 e nós temos aqui, né, períodos mais baixos, abaixo de R$4 o dólar em janeiro de 2019. Depois aqui, olha, em julho de 2020 o dólar aí alcançou quase os R$6. Depois começou, então, a partir de janeiro, começou a ter aí, aqui no nosso ano, né, começou a ter uma queda um pouco mais acentuada, né? E muitas coisas explicam essa queda. Então, esse gráfico aqui mostra a cotação nominal da moeda americana frente ao real, tá? É interessante que quando a gente fala cotação nominal do dólar frente ao real, ele não contabiliza a inflação do Brasil e dos Estados Unidos, ele só vê os valores, tá bom? Agora, o que nos interessa? Nos interessa saber quais são as causas e as consequências para a economia brasileira. Então, na nossa aula de hoje, você vai aprender quais são os motivos para a queda, que eu já até coloquei aqui no quadro, e quais são as consequências para a nossa economia
da queda do dólar, tá? Então nós temos aqui, olha, a reportagem do dia 6/4, mostrando as razões que explicam essa queda e como isso influencia na economia brasileira, uma reportagem da CNN, tá? Então, o patamar do dólar é importante para a economia brasileira, tá? Inclusive, ele pode afetar os preços, pode alterar as decisões de quem faz negócios com o exterior. E os movimentos de câmbio são influenciados por uma série de variáveis. Por isso que eu indiquei aqui o Crash, para quem quiser saber mais além da nossa aula. Eu vou explicar bastante coisa para você, mas se você quiser saber mais, é interessante você entender essas variáveis de mercado. Então, o dólar, o câmbio, está sujeito a isso e algumas dessas variáveis são internas e outras são externas. A gente ouve muita coisa nos jornais, né? Ai, a culpa é do governo. Não, a culpa não é do governo. E aqui você vai entender se a culpa é ou não é do governo, afinal de contas. Mas já indico para você que nós temos duas variáveis, as internas e as externas, beleza? Então, nessa aula eu explico esse movimento da queda do dólar, né, tanto em março e abril, que são o período mais recente, a gente não vai voltar a muitos meses, só agora essa última semana de março e essas duas primeiras semanas de abril, e quero mostrar para você como que isso pode ecoar na economia brasileira, né? Também quero citar para você fatores que podem afetar a trajetória do câmbio no nosso país. Falando em câmbio, quero explicar então o nosso primeiro conceito, o mercado de câmbio, tá? Você vê aqui, por exemplo, a variação do dólar em 2022 e no dia 4/4, o dólar no seu menor patamar, né? R$ 4,67. Entenda o seguinte, os países como o Brasil, onde o câmbio opera em regime flutuante, né? O mercado do câmbio funciona de forma similar a outros mercados. Então, aqui no Brasil, o mercado do dólar é flutuante. Todo dia a gente vai lá e vamos ver, quanto que o dólar está valendo, tá? Então, o preço da moeda estrangeira, não só do dólar, mas de outras moedas também, é definida pela dinâmica da oferta e da demanda do produto. Você vai lembrar de um livro clássico da economia chamado Riqueza das Nações, do Adam Smith. E lá ele fala sobre oferta e procura, né? E como isso altera o preço das coisas. Quando você tem uma maior oferta, o valor daquele produto é menor. Quando você tem uma menor oferta, o valor daquele produto é maior, ele custa mais caro, visto que está raro no mercado. Então, muitas pessoas querem algo que tem pouco, então o preço dele se eleva, tá? Então, dessa forma, se existe muita procura, né? Se há uma procura, né, muito alta pelo dólar, ou o momento, sei lá, é de escassez da moeda no mercado, a tendência é que o preço, que a gente no dia a dia chama de cotação, mas é o preço do dólar, aumente. Então, tem muita gente procurando dólar, o preço do dólar aumenta, ou seja, a cotação do dólar aumenta, tá bom? Da mesma forma, se a demanda pelo dólar está em baixa ou a oferta está muito alta, o esperado é que a cotação caia, né? Como eu falei, aquela dinâmica do mercado de oferta e procura. Por isso, a entrada e saída de dólares no Brasil acaba sendo determinante para a dinâmica do câmbio, né? E os vários fatores podem afetar esse fluxo de movimentação da moeda estrangeira, beleza? Então, a primeira coisa que nós falamos foi a dinâmica do mercado. O segundo elemento que eu quero falar para você com relação a como que o dólar é cotado e as variações de preço está relacionado ao papel dos juros no câmbio. Como assim, cara? Dá uma olhadinha aqui, ó. Após os Estados Unidos, o Banco Central brasileiro também eleva juros. Nona alta consecutiva da taxa Selic acontece em reação ao avanço inflacionário no país. Guerra na Ucrânia ajuda a pressionar preços. Ele explica aqui a questão do aumento de juros e tudo mais. Então, os economistas apontam amplamente dois fatores por trás da queda da cotação do dólar em 2022, tá? Então, o primeiro é o quê? O aumento da taxa de juros no Brasil. Por exemplo, em março de 2021, como você viu na reportagem que eu acabei de mostrar, o Banco Central iniciou um ciclo da alta da taxa Selic, né, que é aquela taxa básica dos juros no Brasil. Taxa Selic, a taxa básica de juros no Brasil, que daí todos os outros indicadores são influenciados por ela, tá? Então, de março de 2021
até março de 2022, então março de 2021, nós começamos um ciclo de alta dessa taxa Selic. Então, em um ano, tá, foram 9 aumentos consecutivos até atingir 11,75% ao ano, tá? Que é o maior patamar desde 2017. Tá? Então a gente está com a taxa em alta, a taxa Selic, a 11,75% agora em abril de 2022, certo? Um ano depois de quando começou a escalada do aumento da taxa de juros. 9 altas consecutivas. Você fala, mas professora, por que isso é importante? Bom, os juros, gente, são o principal instrumento da autoridade monetária para tentar controlar o terror do brasileiro, que é a inflação. Então, a taxa Selic é uma forma que o governo manipula a questão dos juros para conter a inflação. Então, se a inflação está alta, o Banco Central aumenta os juros. Vamos aumentar os juros para conter a inflação. Se a inflação está baixa, existe um espaço para reduzir a taxa Selic, ou seja, reduz os juros. Então, por exemplo, agora não é o momento de você pegar um empréstimo, por exemplo, porque a taxa Selic está em alta, entendeu? Então, em 2021, no ano passado, os preços subiram mais de 10% pela primeira vez em 6 anos, tá? 10% de aumento no preço de quase tudo que nós consumimos. Algumas coisas mais, outras menos, mas basicamente 10%. E agora, em 2022, a pressão inflacionária foi renovada por causa dos efeitos da guerra na Ucrânia, né? Por exemplo, o que aumentou? Em 2022, aumentou os combustíveis, os alimentos, os produtos industriais, tudo isso aumentou por conta da guerra da Ucrânia. Acabei de ver que eu coloquei o pontinho do I no A, né? Então, assim, gente, além de ser a principal arma de controle da inflação, os juros também influenciam no câmbio, claro, tá? Por quê? Porque os juros de um país são importantes para demarcar quanto um investimento irá render no local. Tá? Então, assim, se os juros brasileiros estão mais altos, por exemplo, isso significa que uma aplicação terá um rendimento maior aqui, porque o país está pagando mais pelo aquele valor. Os juros são maiores. Né? E, por exemplo, os países que têm os juros menores, talvez não é muito bom investir lá, porque os juros, por conta da taxa de juros ser mais baixa, ele ganha menos com aquilo. Tá? Então, assim, o patamar dos juros ajuda a atrair ou não o dinheiro de fora, que são os investimentos que você vê aqui no nosso quadro. Então, os juros determinam se as pessoas querem colocar dinheiro aqui no Brasil ou não, e isso serve de base para as projeções de rentabilidade dos investimentos. Então, os juros em alta, agora em 2022, favorecem a entrada de dólares no Brasil e são amplamente apontados como um dos maiores motivos para a queda da cotação da moeda americana. Tá? Então, lembra lá, taxa Selic, um dos maiores motivos, por conta da elevação de juros, para a redução do valor da moeda americana frente ao real, beleza? Bom, falamos da taxa Selic, agora eu quero falar com você sobre a alta das commodities, um outro fator determinante aqui, tá? Porque além dos juros, um outro fator central associado à queda do dólar em 2022 é o aumento generalizado do preço das commodities nos mercados internacionais. E daí aqui tem a ver com a globalização. Então as commodities, o que é commodity, professora? Você que ainda não é meu aluno de geografia aqui do Fox Concursos, se você ainda não é assinante, entra lá na página do Fox Concursos, a gente tem uma promoção maravilhosa para você, vale a pena você se inscrever, você assinar aqui a nossa plataforma, e quando você for meu aluno de geografia, você vai entender como é fácil geografia, como é fácil atualidades, tá bom? Gente, mas vamos lá, para quem ainda não sabe o que são os commodities são mercadorias com pouco valor agregado. Tá? Ou seja, não teve um processo de industrialização ou um grau de diferenciação do produto que pode fazer com que o valor seja elevado. O que é uma valorização do produto? Eu tenho aqui soja em grão. Aí eu transformo essa soja em leite de soja, em grãos de soja, em óleo de soja. Quando eu faço essa transformação, eu agrego valor.
Tá? Mas as commodities não. As commodities não têm esse valor agregado e por conta disso, como elas também não têm muita diferenciação, tipo a soja que é produzida no Brasil e a soja que é produzida na Ucrânia, quer dizer, né? Então, como não tem muita variação, elas podem ser negociadas globalmente sobre a mesma categoria, ou seja, elas são negociadas nas bolsas de valores. Então, minério, né, os minérios, tipo minério de ferro, né? Grãos como soja, trigo, milho, né? Algodão, açúcar, madeira, carne, petróleo, são alguns exemplos de commodities, beleza? Então, essas commodities estão em alta. Então, os preços da commodity como um todo já vinham subindo desde meados de 2020, tá? Não é uma novidade de 2022. Né? E quando que ela começou a subir? Após o primeiro impacto da pandemia. Só que o ritmo de alta ganhou um novo impulso agora, em 2022, por causa da guerra da Ucrânia com a Rússia, tá? Então, olha lá, o UOL publicou: alta dos preços de fertilizantes por causa da guerra é um pesadelo para países agrícolas como o Brasil. O Brasil, por exemplo, precisa dos fertilizantes, vendemos commodities, então veja como que a guerra influencia como um todo. E o principal mercado afetado por esse conflito não é esse dos fertilizantes, tá? Mas é o mercado das commodities energéticas, sobretudo o petróleo e o gás natural. Os europeus aí estão se vendo loucos por conta disso, porque eles são dependentes do gás natural russo, né? Mas enfim, então, o que você tem que lembrar aqui? A Rússia é uma das principais produtoras e exportadoras mundiais desses bens. Milho, trigo, fertilizantes, metais como alumínio, o paládio, que é o metal mais usado na indústria automobilística, também disparam. Inclusive o paládio, né, para quem não sabe, ele é o mineral, ele é mais caro que o ouro, né? Então ele é utilizado na indústria automotiva, né, cada vez aí os carros mais leves e tudo mais, então ele acaba, né, sendo bastante utilizado ali, e a Rússia é o país produtor do paládio. Tá? Então os efeitos também se alastraram para outros produtos como carne, soja, óleo de cozinha e diversas commodities metálicas, né? Então aqui o Money Times até falou, não é só o petróleo, veja o impacto do conflito Rússia-Ucrânia sobre outras commodities, isso inclusive antes mesmo da Rússia invadir a Ucrânia, tá? A Rússia invadiu a Ucrânia no dia 24/2 de 2022, essa notícia é do início do mês de fevereiro, mas como a tensão já estava bem alta lá, as commodities já estavam variando por conta disso, tá? Eu quero mostrar para você a questão do mercado internacional, porque o preço das commodities é importante para o câmbio no Brasil, porque a quantidade de dólares, né, entrando no país passa pelo comércio feito com outras nações. Então o Brasil é um grande produtor e exportador de commodities. Então, soja, minério de ferro, petróleo bruto são os principais produtos primários vendidos para o exterior, são as nossas principais commodities. Então, se o preço, que é em dólares, tá? Se liga aí, dos bens vendidos por produtores brasileiros para outros países fica mais alto, isso significa que mais dólares entram no Brasil. Considerando aí o volume de vendas, né, em peso ou unidades não tem uma variação significativa, tipo a gente não passa a vender mais. Só que o nosso produto está mais valorizado ou o nosso produto recebe mais dólares, entram mais dólares no nosso país. Então a disponibilidade de dólares no mercado nacional, então, aumenta e com isso a cotação da moeda tende a cair. E é isso que acontece agora em 2022, tá bom? Bom, vamos lá agora para outras questões importantes, que é um outro fator para a entrada de dólares. Existem outros? Sim. Tá? Olha o que a G1 explicou aqui, ó, dólar a R$5, entenda por que a moeda está caindo este ano e saiba se é hora de comprar. Muita gente veio perguntar para mim, prof, vou fazer viagem, você acha que agora é a hora de comprar dólar? Então vamos lá, tá? Para além dos juros, para além das commodities, os economistas também apontam uma entrada forte no Brasil via Bolsa de Valores, que são os investimentos. Tá? Então, os dados da B3, vou mostrar aqui para você, ó,
né? A partir de 31/3/2022, a metodologia, enfim, eles têm aqui que é a nossa Bolsa de Valores, tá? Para quem não sabe, B3 é a nossa Bolsa de Valores. Segundo esse documento aqui, os estrangeiros estão colocando bastante dinheiro no mercado financeiro brasileiro, tá? Então, em menos de 3 meses, o número já chega a próximo total aportado em 2021. Então, tudo que nós recebemos durante o ano de 2021 entrou no Brasil em 2022 em apenas 3 meses, tá? Então, olha lá, 86,6 bilhões de reais é o dinheiro de estrangeiros que entrou na Bolsa de São Paulo entre 1º de janeiro e 22 de março de 2022, segundo os dados da B3, tá? Então, segundo também uma reportagem da BBC Brasil, quero mostrar aqui para você, ó, se você tiver curiosidade, quiser ler, ó, porque o dólar está caindo tanto mesmo com a guerra e a crise econômica, tá? O dólar ter surpreendido nos últimos dias e tudo mais, enfim. Então, segundo essa reportagem, a entrada dos recursos estrangeiros na Bolsa Brasileira pode ser associada a 2 fatores, tá? Então, o primeiro é que muitas empresas brasileiras estão ligadas ao setor das commodities, que eu acabei de explicar, que está em alta. Então, isso é uma explicação. Entre elas, a gente pode citar a Vale, a Petrobras, que atuam com o minério de ferro e com o petróleo, respectivamente, tá? Então, essa é uma das questões que a gente pode colocar aí como resultado, tá bom? Agora, antes de explicar para você o segundo fator, eu quero explicar para você entender o nosso segundo fator, eu quero explicar quais são os efeitos desse dólar mais baixo, tá? Então, olha só, lá em 2021, em setembro de 2021, o Correio Brasiliense registrou o seguinte: valorização do dólar pressiona a inflação e encarece em itens de consumo. Então, de alimentos, a gasolina, passagens aéreas, quase tudo tem o preço influenciado pelo câmbio e não há como escapar, apontam especialistas. Então, peraí, eu quero falar para você quais são os efeitos do dólar mais baixo. Só que para te explicar, eu quero fazer o contrário. Eu quero te explicar aqui, quando o dólar está alto, o que acontece? Então, quando o dólar está alto, pressiona a inflação. Quando ele está em baixo, né, diminui a inflação. Quando o dólar está alto, nós temos o encarecimento dos itens de consumo. Quando o dólar está baixo, os itens de consumo ficam mais baratos. Vamos ver o que acontece aqui no caso do Brasil, tá? Então, lá em 2020, desde 2020, 2021, o câmbio ajudou a encarecer, né, os preços de uma maneira geral aqui no Brasil, né, o preço dos produtos. Então, o dólar alto, para você entender ali o que estava acontecendo com a gente antes, o dólar alto encareceu os produtos importados, aumentou o custo de produção dos bens que dependem de insumos que vêm de fora. Então, muitos produtos que são feitos no Brasil dependem de matéria-prima que vem de outros países. Como tudo é cotado em dólar, fica mais caro comprar, automaticamente fica mais caro produzir e fica mais caro para quem consome. Então, as exportações também foram estimuladas, reduzindo a oferta de determinados produtos aqui no Brasil. Então, como a exportação foi estimulada, faltou a matéria-prima aqui para o Brasil. Daquelas coisas que a gente produz, acabou sendo vendido para fora e nós não tínhamos aqui, e isso pressionou os preços no mercado doméstico, tá? Então, de forma análoga, a queda do dólar trouxe um pouco de alívio para a situação inflacionária brasileira, em um momento de alta global de preços. Então, a inflação está dando uma freada. Então, se o custo de bens como petróleo, commodities agrícolas, insumos industriais está aumentando nos mercados internacionais, o câmbio mais baixo ameniza um pouco da pressão para os brasileiros. Aí você vai dizer assim: professora, mas a gasolina está alta. A gente tem uma aula aqui que eu gravei, é só você buscar na nossa playlist do YouTube, que eu explico por que a gasolina está alta, tá? Então, mesmo com o preço do petróleo, né, ou essa questão do dólar e tudo mais estar mais baixo, por que a gasolina continua alta? Então, eu explico lá para você, tá? Se você tiver dúvida com relação a isso, antes que você fale assim: mas a gasolina tá alta, tá bom? Olha só. Para você ter uma ideia, do dia 1º de janeiro até o 1º dia de abril, o dólar se desvalorizou em torno de 13% frente ao real. Tá? Isso de acordo com um relatório do Banco Bradesco, né, que foi publicado, falando, né, que produtos como petróleo, milho, trigo, soja e minério de ferro
tiveram alta muito superior a esses 13% no mesmo período. Por isso que não é possível afirmar, pelo menos por enquanto, tá, que a queda do dólar compensa o aumento dos preços no mercado global, mas há um efeito sim de amenização. Então veja lá, a queda do dólar não está falando assim, nossa, como ficou barato isso aqui, prof, posso comprar uma? Não, tá? Não é isso que aconteceu, mas ele ameniza, não faz uma queda maravilhosa, linda, estupenda, que a gente pode sair às compras, mas, né, sair das compras felizes, né, mas ele ameniza. Além disso, quando o dólar está alto, vale mais a pena para o produtor brasileiro exportar e receber em dólares do que vender para o mercado interno em reais. Ou seja, a matéria-prima continua faltando aqui no Brasil. Tá? Então, em 2022, apesar da queda recente, a moeda americana continua em um patamar elevado, tá? Caiu, a gente está feliz, né? Não sei se estamos, né? Mas enfim, depende de que lado, o que você está querendo para a sua vida nos próximos meses, né? Mas o dólar está em queda, mas isso não significa necessariamente, né, que o dólar esteja barato. Então, considerando, por exemplo, o aumento internacional dos preços, é improvável que os produtores brasileiros deixem de vender para fora por conta do câmbio. Ou seja, dificilmente haverá uma oferta maior de produtos no mercado interno. Certo? Beleza. Aí você vai falar assim, tá, prof, entendi a questão da queda do dólar, mas o que eu tenho de esperar daqui para frente? Né? O que esperar daqui para frente? O que eu preciso, o que vai acontecer nos próximos meses? Então, a cotação da moeda brasileira, como eu falei lá no começo da nossa aula, é marcada, historicamente, tá? Por bastante volatilidade, né? Então, tem muita variação. Por exemplo, lá em 2020, o real ficou entre as moedas que mais se desvalorizaram do mundo. Fizemos uma aula sobre isso, inclusive aqui no Focus, né? Falando por que o real estava entre as moedas mais desvalorizadas do mundo em 2020. Agora, já nos primeiros meses de 2022, o real está entre as que mais se valorizaram, né? Sim, o real está entre as que mais se valorizaram ainda, só que ainda assim a cotação do dólar segue num patamar superior ao patamar anterior da pandemia. Além da volatilidade, um outro traço do câmbio no Brasil é que ele pode ser bastante imprevisível. Tá? Sim, o câmbio no Brasil é muito imprevisível. Tá? Então, em março e abril de 2022, por exemplo, não existe ainda um consenso entre os economistas sobre quanto tempo deve durar a queda do dólar e nem até onde pode ir a cotação. Não se sabe se até o final deste mês, até o mês de abril de 2022, o dólar continuará em queda ou se ele vai começar a aumentar. Os economistas não conseguem chegar a um consenso. Só que é possível apontar alguns fatores que podem afetar a moeda americana no restante de 2022, tá? Então, seja no mês de abril e os meses seguintes. Quais são esses fatores? O primeiro fator é o fator de volatilidade. Lembra que eu estava falando desse fator, tá? Então aqui eu quero explicar algumas coisas para vocês. Você tem que lembrar que nós estamos em ano eleitoral e anos eleitorais sempre são anos de distúrbios na cotação de uma moeda, em investimentos e tudo mais. Então, o Nexo Jornal publicou lá em fevereiro porque agentes do mercado amenizaram o efeito Lula, né? Então, olha só, o presidente do Banco Central cita menor receio em torno de uma possível vitória do petista. E daí eles falam o que está por trás desse movimento. Então, vamos lá. No início de 2022, os preços do mercado financeiro, incluindo o câmbio, não reagem com tanta volatilidade aos acontecimentos ligados às eleições. Então, por enquanto, o mercado, tipo, o Lula está aumentando, está crescendo nas pesquisas. O mercado não reagiu por conta disso, tá? O Bolsonaro agora reagiu frente ao Lula. Lula falou lá algumas coisas que o pessoal não gostou, enfim. Então, o Bolsonaro aumentou. Também não mexeu no mercado financeiro. Não por enquanto. Lembrando que a gente não está naquele momento aquecido das eleições ainda, tá? Por quê? Os agentes econômicos praticamente já dão como certo um segundo turno entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, tá bom? Só que isso não significa, cuidado, tá? Isso não significa que essa volatilidade não possa aumentar no decorrer da campanha
seja pelo andamento das pesquisas de intenção de voto, ou por falas e promessas dos candidatos, ou por eventuais riscos institucionais. Então, muita coisa ainda pode acontecer. Você é brasileiro, você vive no Brasil, você sabe muito bem como funciona o nosso país, né? Então, assim, aconteceu uma notícia nova, muitas coisas mudam em relação à tendência eleitoral e tudo mais, tá? Agora, saiba o seguinte: anos eleitorais são tradicionalmente mais conturbados nos mercados, o que muitas vezes se reflete, sim, no mercado de câmbio, tá bom? Agora, outro fator de elementos aí desse dólar que a gente vai analisando é a questão dos juros nos Estados Unidos, tá? Dólar fecha em queda de 0,28% com investidores de olho na inflação dos Estados Unidos, tá? Inflação dos Estados Unidos, e por isso eu quero mostrar aqui para você, ó, juros dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vivem o pior momento inflacionário em 40 anos. O Federal Reserve, né, o FED, que é o Banco Central Americano, promoveu em 16 de março de 2022 o primeiro aumento de juros no país desde 2018. A autoridade monetária também sinalizou que deve promover novas altas ao longo do ano, possivelmente com aumentos agressivos, tá? Então, por que isso é importante? Porque os juros americanos são referência para determinar a rentabilidade dos títulos de dívida do governo dos Estados Unidos. Então, eles são considerados um dos investimentos mais seguros do mundo e de outras aplicações de renda fixa no país, tá? Então, um aumento de juros nos Estados Unidos, portanto, pode levar à fuga de dólares do Brasil e pode afetar tudo isso que a gente está vendo atualmente. Tá? Outra questão, ó, a FED está pronto para altas mais agressivas de juros, né, como eu acabei de falar aqui, a revista Valor Econômico colocando isso. E por quê? Porque os investidores, lembra que a gente falou que o dólar está em queda, porque está vindo muito investimento para o Brasil. Só que os investidores podem tirar o seu dinheiro do Brasil para aplicar em algo mais seguro nos Estados Unidos, né, agora que essa aplicação irá render um pouco mais. E isso pode levar o dólar a se valorizar no Brasil, tá bom? Bom, um outro elemento é a guerra, né? Se a guerra influenciou na queda, a guerra pode determinar muita coisa daqui para frente. Então, a guerra na Ucrânia não impediu investidores de entrarem com dinheiro no Brasil, mas uma eventual piora no conflito do leste europeu pode levar agentes a procurar investimentos mais seguros, o que significa muitas vezes retirar o dinheiro de países emergentes. Se isso acontecer, tende a haver uma saída de dólares do Brasil, o que pode pressionar novamente o câmbio. Um outro fator, tá, que a gente nunca pode esquecer, gente, toda vez que a gente falar de economia, enfim, a gente sempre fala de dólar, fala da economia dos Estados Unidos, ou da questão geopolítica que os Estados Unidos estão envolvidos, mas tem um outro país também que está bem pertinho, coladinho com os Estados Unidos nessa determinação geopolítica e também é muito associado ao Brasil, que é a China, tá? A China é o nosso principal comprador, não podemos esquecer disso. Então, em março de 2022, a China vive seu pior momento da pandemia em 2 anos. Para tentar frear o avanço da Covid-19, o governo chinês tem adotado medidas restritivas, como confinamentos em grandes cidades e fechamento temporário de fábricas. Fala, mas em 2022, sim. Tá? Está acontecendo lá uma tendência de aumento. O The Wall Street Journal, inclusive, publicou recentemente falando sobre isso, né, sobre o aumento de contaminados e tudo mais, tá? Então, cresce nos mercados globais uma preocupação de uma possível desaceleração da economia chinesa por conta disso. Inclusive, teve uma reportagem que eu li, que o economista disse que uma piora no ritmo chinês pode reduzir a demanda global por commodities. Lembra que eu falei que a China é o nosso principal comprador de commodities, né? Então, assim, a China, ela não é só a principal compradora de produtos primários do Brasil, mas de vários outros lugares do mundo. Então, isso pode provocar aí um impacto grande, né, generalizado no mundo, tá? Então, se o Brasil vender menos commodities ao exterior, o fluxo de dólares tende a diminuir, pressionando a cotação para cima, tá? Então, essa queda do dólar pode ser modificada frente a esses elementos, ou seja, o que esperar nos próximos meses. Existem algumas bancas de concursos que cobram atualidades
mas cobra atualidades com vinculações históricas, né? Como é o caso do Sebrasp. Ele faz isso. Então a gente precisa dar uma olhadinha para o passado e entender em quais outros momentos nós tivemos queda do dólar. Tá? Então esse é um momento especial, são poucos minutos, mas é um momento especial para explicar aí para você um pouco de história com relação ao que a gente tem de queda do dólar ao longo da nossa história mais recente, né? Então a primeira foi sobre quando teve o avanço da vacinação mundial em 2021, né? Olha lá, mercado otimista, compra de vacina segura, queda da bolsa e derruba dólar nessa quarta-feira. Isso foi aí no começo de 2021, né, quando a gente começou a vacinação. Então, com a pandemia, o dólar registrou alta em razão daquele cenário atribulado, né, em todo o mundo. Só que começou a mudar assim que parte dos países iniciou o processo de vacinação contra a Covid-19. E em dezembro de 2020, o dólar era cotado a R$ 5,18, caindo para R$ 4,97, poucos meses depois, em junho de 2021. E naquele momento, a melhora dos índices na economia brasileira, somada à alta da Selic e ao aumento dos investimentos, né, dos investidores interessados em empresas brasileiras, de commodities, também contribuiu para a queda do dólar. Então agora eu posso falar mais fluidamente para você, porque você já entende como que todos esses elementos se relacionam entre si. Né? Então, o aumento da vacinação foi mais um elemento para compor a queda do dólar junto com esses outros que eu acabei de citar e que repito aqui para você. Só que em dezembro de 2021, a moeda teve uma alta, tá? De 0,96%, sendo vendida a R$ 5,69, como eu mostrei para você no começo da aula, tá? Então, o início da vacinação foi um dos motivos que fez o dólar cair, né, ou ter uma cotação menor aqui no Brasil. O segundo elemento então, foi um elemento sanitário, um elemento extraordinário. O outro elemento, esse segundo elemento que eu vou te mostrar aqui, ele já faz parte de uma longa história brasileira e do mundo, quando o dólar varia frente a uma questão política do país. Instabilidade ou estabilidade. Então veja aqui, impeachment da presidente Rousseff em 2016 fez aí o dólar variar também, ó. Dólar termina agosto em queda após a aprovação do impeachment. Moeda norte-americana recuou 0,33%, vendida a R$ 3,22, né? Então, lá em 2016, por conta do impeachment da Dilma Rousseff, fez com que o dólar apresentasse queda, né? E o principal fator era justamente o quê? A política orçamentária e a inflação, que houve forte saída do capital estrangeiro no Brasil. Então, depois de instalada uma nova política fiscal, que aí, não sei se você lembra, mas foi o governo Temer que substituiu a Dilma, quando ele fez essa nova política fiscal, a confiança do investidor foi retomada, e aí a inflação foi contida e o país voltou a crescer, mesmo que lentamente. Então o dólar caiu um pouco mais de 20% e se manteve assim até meados de 2018, né? E aí em dezembro de 2019 ele já estava em alta, fechou em R$ 4,24. Um outro momento histórico, uma relação histórica da queda do dólar com uma outra situação econômica global, foi a recuperação das bolsas americanas em 2007. Lembra que 2007, 2008 foi aquela crise, né, que nós tivemos nos Estados Unidos e que afetou o mundo inteiro e tudo mais, por conta lá das casas, enfim, dos Estados Unidos, tá? Do mercado, como que eles chamam, que eu esqueci agora, né, mas enfim, por conta dos empréstimos feitos lá nos Estados Unidos. Esqueci agora o termo, gente, meu Deus do céu. Mas olha lá, dólar cede quase 2% com recuperação nas bolsas dos Estados Unidos, isso então lá dia 29 de agosto de 2007. Então o cenário externo favorável e a recuperação das bolsas em 2007 fizeram com que o dólar registrasse queda, como você viu aqui, né? Nessa época, gente, o dólar era cotado a R$ 1,84, tá? Na ocasião era o menor valor desde setembro de 2000. Então, em 2007, o mercado do câmbio brasileiro registrou uma depreciação,
da moeda estrangeira, que se manteve até setembro do ano seguinte, e em dezembro de 2008 o dólar fechou em alta, né, sendo cobrado a 2,39. Ai, que sonho, gente, queria tanto dólar a 2,39 de novo. Bom, então, explicado tudo isso, né, você já entende o que está por trás dessa cotação, e eu vou resumir então para você, aqui antes da gente se despedir, por que o dólar está caindo, para responder, então, aí de maneira resumida, tudo, já expliquei durante toda a aula, mas tudo que a gente conversou aqui. Então, a primeira coisa é a desvalorização do real e queda da Bolsa de Valores em 2021, tá? Então, registrou-se com isso a entrada de capital estrangeiro na Bolsa de Valores brasileira, né, de forma acentuada, pressionando o dólar para baixo. Então, esse é um dos motivos. O segundo motivo é o aumento da taxa básica de juros, que você já sabe que é a Selic, tá? Então, o aumento da taxa de juros, avaliada hoje em 11,75%, favorece os investimentos em renda fixa e isso atrai os investidores estrangeiros, que traz mais dólar para o nosso país, tá? E quanto mais dólar circulando, mais barato ele fica, né? Oferta e procura, lembra que eu expliquei. Terceiro fator é o superávit na balança comercial. Então, com o real desvalorizado, as exportações das commodities têm sido maiores que a importação, resultando então num superávit ampliado, né, em pouco mais de 10,8 bilhões de dólares sobre o saldo de 2021. Quarto elemento é a rotação de carteiras, tá? Rotação de carteiras, o que é isso? A rotação de carteiras ocorre quando os investidores internacionais buscam papéis de valor frente aos demais, sobretudo aí em empresas consolidadas no mercado, como instituições financeiras, como commodities. Então, com a alta dos juros da moeda norte-americana, que eu mostrei há pouco para você, os papéis de crescimento futuro são prejudicados. O quinto elemento que explica a queda do dólar no Brasil é que o Brasil é um refúgio geopolítico, tá? Então, com um cenário de instabilidade gerado pela Ucrânia, os investidores internacionais buscaram países emergentes para investir, e o Brasil é um deles. Então, esses são os elementos, né, que explicam a queda do dólar no Brasil, tá bom? Pessoal, olha só, faça um exercício de ter um compromisso todas as segundas-feiras às 11 horas com a gente, tá? Só se inscrever no YouTube do Fox Concursos, ativar o sininho e assistir todas as segundas-feiras. Ah, professora, eu trabalho às 11 horas da manhã, não consigo e tudo mais. Tudo bem, coloca o sininho para você saber que teve aula nova e assim você assistir quando você chegar em casa, quando você estiver no trânsito, né? Às vezes você tá lá perdendo um tempão, dá play ali, né, e ouça a nossa aula no YouTube, vale muito a pena aí para você se informar de maneira rápida, de maneira objetiva, né? Você também pode nos buscar aí no Instagram do Fox Concursos, a gente anuncia todas as nossas lives, nossos eventos, enfim. Você também pode buscar a professora Carla Kurs para saber mais também sobre atualidades e redação, caso você tenha interesse, né? Precisa de redação com temas atuais. Tem várias dicas lá para você. Você também pode buscar o Fox Concurso no Facebook. Muitas das nossas aulas são transformadas em podcast. E aí vai para o Spotify e é grátis. Por que eu tô falando isso aqui para você? Porque às vezes você não tem dados de celular para ouvir as nossas aulas no YouTube, por exemplo, né? Não no trânsito, na academia. Então o que você pode fazer? Você pode baixar a aula quando você estiver numa rede de internet, um Wi-Fi da sua empresa, da sua casa e tudo mais. E o bom do Spotify é que você pode ouvir o podcast de forma offline sem pagar nada por isso. Então é uma alternativa. No caso das atualidades, demora alguns dias para a gente postar, né? Então você não vai conseguir ouvir a aula na segunda-feira, mas você pode, né, esperar aí alguns dias e ouvir em outro momento. Você também pode nos buscar no Twitter, né? Nós também temos ali publicações de informação para você. E também nós estamos no LinkedIn, ou seja, tá? O Fox Concursos está ao seu lado nos principais canais, beleza? Gente, espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido. Não se esqueça do nosso compromisso na próxima segunda-feira. Próxima segunda-feira vem o professor Júlio Reiser e daí depois volto eu para cá e assim sucessivamente.
Gente, um grande beijo pra você. Não se esqueça de comentar essa aula aqui, tá? Dar like, que isso é muito legal, saber como que você tá interagindo com a nossa aula, se tá gostando, se não tá, enfim, tá bom? Um grande beijo pra você, até mais!